Agradecemos, porque o Senhor nos fez teus filhos e nos deu, ó Deus, teu Espírito Santo, como já foi dito aqui, para nos guiar e para nos revelar, ó Deus, a tua palavra. Então vem, ó Deus, e fala conosco nessa noite, porque somos teus filhos, porque temos contigo, ó Deus, uma aliança, e nós estamos desejosos e sedentos, ó Deus, pela tua palavra, por ouvir a tua voz em nossa mente, no nosso coração e no nosso espírito, ó Deus, de forma que nos transforme em alguém um pouquinho mais parecido com o teu filho nessa noite. Vem, Deus, fala conosco, vem Espírito Santo. Nós invocamos agora, ó amado Espírito, a tua presença poderosa para nos revelar a vontade do Pai, o coração de Deus aos nossos corações. Porque o nosso desejo, ó Deus eterno, é agradar o teu coração. Então nos revela pelo teu Espírito nessa noite, o teu coração, a tua vontade, o teu querer, o teu propósito aos nossos corações. Pai Santo, para que nós possamos viver o teu propósito, vontade e querer em nome de Jesus. Amém, igreja? Amém, amados? Nós queremos conhecer Deus e conhecer quem é Deus e conhecer o coração de Deus, amém? O que Ele pensa, o que Deus sente, o que Deus pensa, os seus grandes planos. Queremos conhecer ou não queremos? Deus, eu acho que eles não querem. Eles querem. Nós queremos, amém? Nós queremos conhecer o grande plano de Deus. Precisamos estar por dentro, querido, de todos os grandes planos, os grandes desejos de Deus para nós, seres humanos. É um pouco disso que nós queremos falar nessa noite, para que você individualmente viva uma vida plena. Você sabe que Deus tem uma vida plena para você aqui na terra, não sabe? Nós não falamos muito que Deus tem uma vida próspera, abençoada, quer que você seja feliz, mas é isso que Deus quer para você aqui, colocando, é lógico, em primeiro plano o reino de Deus. Mas Deus tem grandes coisas para nós, e nós queremos conhecer o seu coração e seus desejos, para que nós possamos viver esses grandes planos. Eu quero falar de um grande plano de Deus para nós nessa noite, para que você possa viver conosco como igreja e viver na sua vida pessoal, esse grande plano do Deus poderoso, que diz respeito ao seu reino. Nós estamos vivendo, queridos, uma época, um tempo, em que nós sabemos que é passageiro. Você sabe que, acho que você já tem convicção de que esse tempo, a forma como nós vivemos hoje, é passageiro, logo vai terminar, o Senhor Jesus vai voltar, amém? E nós, como noiva do Cordeiro, estaremos casando com o Senhor Jesus, nos tornando um com Ele, um com Deus. Então essa forma de nós vivermos hoje, essa era, essa fase, essa estação, logo passa. E pelo que nós estamos vendo, cada vez mais rapidamente nós temos a convicção do retorno do Senhor Jesus. Isso é promessa em toda a palavra de Deus, profecia da palavra de Deus. Isso é claro para nós e nós vamos percebendo quando o tempo se aproxima. A igreja vai percebendo quando o tempo se aproxima. Então, a nossa vida aqui hoje, ela tem que ser vivida de forma não a nos apegarmos à vida aqui. Apesar de podermos viver plenamente a nossa vida aqui, seu casamento, jovem pode pensar, casar, ter uma profissão, ser um grande empresário, pode viver a vida plena de Deus aqui, que Deus tem para você. Mas a nossa vida, a nossa intenção não pode estar presa aqui, porque sabemos que nós estamos aqui de passagem nessa situação e nesse tempo. E quando Jesus voltar, Ele vai estabelecer de forma definitiva o seu reino nessa terra. Jesus vem, Jesus, do mesmo jeito que Ele foi, queridos, com um corpo que podia ser tocado, que podia ser abraçado, que comia junto com os discípulos, que bebia. Esse mesmo Jesus vai voltar da mesma forma. E daquela forma como Ele subiu,
Ele vai governar o mundo juntamente com a sua igreja. Então nós vivemos nesse tempo, a nossa mente precisa estar voltada a viver nesse tempo pensando nessa era futura, porque aqui tudo vai passar e o reino eterno de Deus se fará presente. O reino de Deus será estabelecido plenamente, mas o reino de Deus já está sendo estabelecido na terra. Lá, quando Jesus voltar, esse reino será estabelecido de forma plena, mas ele já está acontecendo, o estabelecimento desse reino já está acontecendo. Jesus disse: arrependei-vos, porque é chegado a vocês o reino de Deus. Ele disse também: o reino de Deus está entre vocês. E ele disse também: o reino de Deus está em vocês. Então, queridos, o reino de Deus está já presente, mas não de forma plena e completa, que vai ser assim somente quando Jesus retornar a essa terra e governar a partir de Jerusalém esse mundo todo. E todas as coisas, a ordem das coisas, vai mudar completamente e totalmente. Um reino de paz, de justiça, sem fim. Colocando isso como pano de fundo, queridos, eu queria expor aqui o que o Senhor tem colocado em meu coração. Que nós, que temos uma aliança com Deus, você tem uma aliança com Deus? Amém. Nós somos um povo que tem, um povo da aliança, um povo que tem uma aliança com Deus, pelo sangue de Cristo derramado na cruz. E esse povo, é o povo escolhido por Deus para estabelecer o seu reino na terra. Eu disse que esse reino está sendo estabelecido. E o que é um reino? O que é um governo, queridos? É onde a vontade de Deus está sendo estabelecida. Onde a vontade de Deus está acontecendo. O reino de Deus é onde a vontade e as leis e as regras de um rei é estabelecida e funcionam. E todos seguem aquela lei, aquela ordem. Esse reino já está sendo implantado na terra e nós somos os responsáveis. Jesus deixou a igreja para estabelecer esse reino e ele mesmo disse: as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. As portas, queridos, que Jesus está dizendo, é como se fossem as portas de uma cidade. Depois que você derrubou os portões da cidade, todo o exército invadia a cidade e tomava conta da cidade. Acho que você já assistiu o filme assim. Então as portas do inferno não prevalecem, mas dá um sentido de uma igreja guerreira, uma igreja que vai para cima do inimigo e toma conta daquilo que está nas mãos do inimigo e traz para o reino de Deus. Então nós somos esse povo da aliança. Isso significa, queridos, que eu e você estamos em guerra. Então, enquanto o Senhor não vem para estabelecer de forma definitiva o seu reino na terra, eu e você estamos em guerra. Você faz parte da aliança do Senhor? Então você está em guerra. Não adianta se fingir de morto para o inimigo. Já viu aqueles bichinhos? Você chega assim em uma situação de perigo, ele deita lá e fica lá fingindo de morto. Já viu isso? É muito legal. De vez em quando ele aberto. Já viu aquele passarinho? Um dia sentou lá na porta de casa. Ele fica assim, com a cabeça para cima, parece um pedaço de pau. Fica imóvel, totalmente imóvel. Até tirei foto dele. Não lembro o nome dele agora. Mas ele fica totalmente imóvel, com a cabeça para cima, quietinho lá. Mas na hora que ele escuta algum barulhinho, ele dá uma abridinha no olho assim, para perceber o que está acontecendo. Fica disfarçado, se fingindo de morto, se fingindo de toco. Não adianta você se fingir de toco para o inimigo. Ele sabe quem você é. Ele sabe que você é filho de Deus. Ele sabe, queridos, que você o traiu. Você traiu Satanás. Você o traiu, você se rebelou contra ele e se colocou sobre o domínio de outro rei. Ele sabe quem você é. Mas fique tranquilo, ele não pode lhe tocar, ele não pode fazer absolutamente nada com você, porque você tem uma aliança com Deus eterno. Então, o que eu quero que você saiba, enquanto Jesus não vem, nós estamos em guerra.
Queria ler com você. Abre lá comigo em Efésios 6, 10 ao 12. Uma palavra final, Paulo dizendo: sejam fortes no Senhor e no seu grande poder. Vistam toda a armadura de Deus para que possam permanecer firmes contra as estratégias do diabo. Pois nós não lutamos contra inimigos de carne e sangue, mas contra governantes e autoridades do mundo invisível, contra grandes poderes desse mundo de trevas e contra espíritos malignos das esferas celestiais. Está vendo o que Paulo está falando? Nós estamos nessa guerra contra esses inimigos espirituais. Não é contra o ser humano, não é contra um governante humano, mas contra os governantes e autoridades no mundo invisível, contra grandes poderes desse mundo de trevas, contra espíritos malignos nas esferas celestiais. Ficou com medo? Não precisa ficar com medo. Mas nós estamos em guerra contra o inimigo. Você está em guerra, quer queira ou não. Não tem negócio de ficar em cima do muro, queridos. Ou você está de um lado, ou você está de outro. Ou você é governado pelo inimigo, ou você é governado pelo Senhor. Nós temos um rei de qualquer forma. Olha que nos diz também em 1 João 5,19. Sabemos que somos filhos de Deus e que o mundo inteiro está sob o controle do maligno. Sabemos que nós somos filhos de Deus, porque nós temos uma aliança com Deus, e Ele diz: aquele que crer, foi-lhe dado, João diz, o poder de ser chamado, de se tornar filho de Deus. Então você é filho de Deus, mas o mundo está sob o controle do maligno. Quem entregou esse controle para o maligno, queridos? Quem entregou o controle? Deus criou quem para governar a terra? Quem foi? Deus deu o governo da terra para quem? Para o homem, para Adão. E Adão obedeceu Satanás, fez o que Deus ordenou que ele não fizesse e entregou esse governo para o inimigo. Era Deus que governava a terra através do homem. O homem, como um sacerdote de Deus, governava a terra segundo a vontade de Deus. Mas o homem entregou isso para o inimigo. Então o mundo jaz no maligno. O mundo está sendo dominado por esses governos, por esse governo maligno. E quem que é o contraponto? Quem que guerreia contra esse governo maligno? Nós, a igreja de Cristo. Nós somos os soldados. E nós estamos em guerra constantemente. Mas sabe qual é o grande problema? E por isso que eu quero deixar isso bem claro. O Espírito Santo me traz, né, esse desejo no coração de que você entenda. Sabe qual é o grande problema, queridos? É que a maioria de nós nem percebe que está em guerra. Esse é o grande problema. E é por isso que o Espírito Santo me leva a trazer essa palavra hoje. Você percebe o dia todo, o tempo todo, que você está em guerra? Você tem essa percepção, essa consciência de que você está em guerra? Tem crente andando aí, caçando mosca, queridos. E Satanás mexendo na vida dele, na família dele, do jeito que quer. Porque ele nem sabe, está sendo enganado por Satanás, porque ele não sabe que ele está em guerra. Porque ele não sabe que ele se rebelou contra o inimigo, que o inimigo quer acabar com a vida dele. Ou no mínimo, o inimigo, Satanás, quer simplesmente atrasar ele, tornar ele improdutivo no reino. Não deixar que ele espalhe essa semente do evangelho para os outros. Quer travar ele, torná-lo improdutivo ou pouco produtivo. Mas o grande problema é que a maioria de nós vive a nossa vida, trabalha, já chega na segunda-feira esperando o sábado, né? Ai, meu Deus, não chega sábado logo. Mas começou a semana agora. Segunda-feira já pensando no sábado e domingo. E trabalha e vive suas vidas normais e comuns, sem estar consciente
de que em todo tempo você está numa guerra contra o inimigo. E que ele não fica dando bobeira, ele está todo tempo de olho em você. Eu não quero que você fique vendo Satanás em todo trinco de porta. Não é essa a questão. Eu quero que você fique muito atento e esperto e comece a perceber as estratégias do inimigo para te enganar. Porque é só assim que ele pode agir na nossa vida, com engano. Porque, queridos, você que tem uma aliança com Deus, você tem um muro ao seu redor, você tem uma cerca ao seu redor, que Satanás não pode ultrapassar, de jeito nenhum. Mesmo, vou dizer uma coisa para você, mesmo a pessoa que não tem uma aliança com Deus, um ser humano, ele não tem uma aliança com Deus, Satanás não tem autoridade para entrar naquele ser humano e agir na vida dele, se ele mesmo não permitir que isso aconteça. Satanás não tem essa autoridade. Mas a questão é que, quando a pessoa está desapercebida, ou ela não tem uma aliança com Deus, ou ela não está percebida que o inimigo é cruel, e muito esperto, e muito atento, Satanás a engana. Porque no engano, então é arriscado nós, enganado, deixar que o inimigo haja do jeito que ele quer nas nossas vidas. Você tem autoridade, querido, sobre qualquer demônio, nada pode te atingir, porque tem uma cerca, mas você pode quebrar essa cerca de dentro para fora, não estando sujeito a Deus. Agora nós, esses soldados, a quem Deus chamou para estabelecer o reino, precisamos estar apercebidos disso. Estar atento a toda. Satanás, ele não vem para você, ele não vem na nossa vida e coloca uma grande rocha, uma grande pedra na nossa frente. Não, ele coloca uma pedrinha, você aceita, tudo bem, passa por ela, coloca outra maior e vai colocando, até que você se acostuma com as pedras no caminho e de repente você tropeça numa e cai, porque você já acostumou com aquilo. Não. Aí vem aquela famosa frase do diabo, que é assim: o que tem? Não tem nada a ver. Não tem nada a ver, uma coisinha, e de repente Satanás está nos enganando. No filme que você assiste, na série que você assiste, você tem que ser muito seletivo, queridos. Muito seletivo. E o soldado, ele não fica dando bobeira, ele está todo o tempo prestando atenção, senão ele morre. Duas coisas, eu gosto de assistir esses seriados, documentários, né, de guerras passadas. Você percebe, duas coisas que você percebe: o soldado, ele está ligado e atento o tempo todo. Qualquer barulhinho, qualquer sinal do inimigo, ele está atento e está esperto. E outra coisa, eles andam sempre em dois ou mais. A vida de um soldado depende do outro, a vida do outro depende do outro. A vida de um depende do outro, nunca estão sozinhos. Isso é uma estratégia. Em Mateus 6, 9 e 10 diz assim: portanto, orem assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino e a tua vontade seja feita, assim na terra como no céu. Aqui Jesus está falando: olha, você precisa trazer o reino dos céus, em oração, em ação, para que a vontade de Deus seja feita. Então Deus está dizendo assim: você hoje é responsável por estabelecer esse reino na terra. Não de forma plena, mas nós como João Batista, estamos preparando o caminho para o retorno do Senhor. E quando esse caminho estiver totalmente preparado e a igreja estiver pronta, Jesus volta. Você não quer que Jesus volte logo? Eu quero, sou ansioso para a volta dele. Mas ele não vai voltar enquanto nós não estivermos feito a nossa parte como soldado, como igreja do Senhor Jesus. Então eu e você, nós estamos em guerra para estabelecer o reino de Deus na terra. E essa guerra, queridos, ela ocorre assim de duas formas, por assim dizer. Uma guerra interior, dentro de nós, e uma guerra exterior, uma guerra no mundo.
Essa guerra interior, ela ocorre por quê? Ela ocorre porque nós estamos nos desfazendo do velho homem, da velha natureza adâmica dentro de nós. Todos nós temos uma parte de Adão dentro de nós, uma parte do velho homem, da velha natureza dentro de nós. Eu e você, todos nós, uns mais e outros menos. Quando nós nos aliançamos com Deus e deixamos o Senhor ir trabalhando em nós através da palavra, pelo Espírito Santo, através da palavra, nós vamos sendo transformados em pessoas cada vez mais semelhantes a Jesus, que é o Filho primogênito, e nós somos irmãos de Jesus. Nós vamos sendo transformados no novo homem, que vai herdar a vida eterna. É um processo contínuo e constante, até o último dia das nossas vidas, até Jesus voltar. Nós vamos sendo transformados nessa nova criatura, nesse novo homem. Mas a velha natureza ainda está lá. E Satanás sabe disso. O inimigo sabe disso. E ele vai usar a sua velha natureza para te atrair para o velho modo de viver. E a velha natureza, ela parece sempre gostosa, sempre prazerosa, porque ela lhe traz um prazer rápido, sem muito esforço, e ela te dá um prazer que parece satisfazer a sua alma, parece satisfazer você, mas é enganoso. É enganoso. Você está saindo do governo de Deus para a sua vida, e você está agindo de acordo com o inimigo. Gálatas 5,17 nos diz assim: a natureza humana deseja fazer exatamente o oposto do que o Espírito quer, e o Espírito nos impele na direção contrária àquela desejada pela natureza humana. Essas duas forças se confrontam o tempo todo, de modo que vocês não têm liberdade de pôr em prática o que intentam fazer. Então há uma briga, uma guerra dentro de nós, entre o novo homem, plantado lá pelo Senhor, e o velho homem. E Satanás sabe disso, e ele fica se aproveitando dessa situação. Então você, queridos, precisa tomar uma posição enquanto a isso. Não deixar a sua vida correr solta, e de forma que o inimigo pode se aproveitar das situações, porque ele vai apresentar para a sua carne, para você, para o velho homem, ele vai apresentar coisas saborosas, coisas gostosas. Então assim, vai apresentar tudo aquilo que dá prazer momentâneo para a sua carne, mas não te edifica. Aquela série, aquele filme, aquela pessoa, prazeres carnais, sejam eles quais sejam, que te atrai. E ele vai colocando as iscazinhas, coloca uma isquinha, você sabe bem como é isso, coloca outra isquinha, você vai seguindo a isca até você cair na gaiola e ficar preso. Já caçou passarinho quando era pequeno? Quem caçou passarinho? Ninguém de vocês? A irmã, o Zé Roberto, com arapuca, já caçou passarinho com arapuca? A Giovana também já? Quem fazia arapuca para você? Você não sabia fazer? Jaime. Você fazia um arapuca lá, né? Arapuca é não sei explicar. Você pega bambu, vai juntando os bambus lá, amarrando, você faz lá uma armadilha, passarinho, põe lá, e põe lá uma comidinha, faz um caminho de milho, quirela para ele, né? E ele vai seguindo aquele caminho, a hora que ele entra na arapuca, pisa numa varetinha que você coloca lá, a arapuca cai em cima dele e prende ele. Satanás faz assim, põe um trilhozinho de comida para você, você vai seguindo. A princípio parece inocente, nossa, que gostoso, alguém deixou para mim aqui um pouquinho de comida gostosa, alguém me ama, me dando prazer, e você vai seguindo, de repente você está preso. E muitos de nós, queridos, já falei isso, muitos de nós agimos de forma irracional com a nossa carne, totalmente irracional. Nossa carne é irracional. Eu já falei para você do Catatal, nosso cachorro. Nosso não, do Lucas. O cachorro é do Lucas. Mas eu que cuido, tá?
Sabe como é que é, né? O filho quer o cachorro, mas depois você que tem que cuidar. É sempre assim. O catatal, queridos, ele ama ficar solto no corredor, correndo para lá, correndo para cá, com aquela bolinha cor-de-rosa ele na boca. Ele ama isso. Mas eu pegar um petisquinho, um pedacinho de linguiça e carne e falar, eu mostrar para ele, da porta da cozinha, mostro para ele e fala, vai. Ele corre para dentro do cercado lá no fundo. Ele sabe que eu vou trancar ele. Porque se eu não tenho petisquinho, ele não vai para lá de jeito nenhum. Ele sabe que a gente vai sair. Já percebeu quando a gente vai sair. Mas eu mostro, às vezes, um pedacinho de linguiça minúsculo, queridos. Ele vai, aqui lá, acho que não dá um segundo para ele engolir. Mas ele se sujeita a ficar, às vezes, o resto da tarde preso, onde ele não quer, por um prazer que dura um segundo. Irracional, não é? Mas irracional, mas quantos de nós já fizemos isso e às vezes ainda faz? Por um prazer de alguns poucos segundos, de alguns minutos, nós ficamos presos nessa carne velha, nesse velho homem, e sob o domínio do inimigo. Irracional, totalmente irracional. Mas muitas vezes o ser humano age assim. Essa velha natureza, queridos, ela precisa ser vencida, porque senão Satanás, nessa guerra que nós estamos vivendo, ele nos vence. É o que a palavra de Deus nos diz. Mas o Espírito produz esse fruto: amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Não há lei contra essas coisas. O que nós precisamos? Ter esse fruto, todas essas características do fruto do Espírito, por conviver com o Espírito. Nós precisamos conscientemente tomar uma posição de buscar edificar o nosso espírito, e essa posição é ler a palavra, orar, jejuar, buscar a Deus, gastar tempo na presença do Senhor, para que esse tempo na presença de Deus, essa contemplação de Deus, vai nos tornando semelhante a Ele, vai nos trazendo essas características, esse fruto do Espírito. Essa é a nossa função. Decidirmos não caminharmos para a carne. O apóstolo Paulo fala, aquele que cogita, que pensa e busca as coisas da carne, é carne. E aquele que busca as coisas do Espírito, é Espírito. Então, conscientemente, você tem que tomar uma posição nessa guerra. Porque senão Satanás vence essa guerra dentro de você. Aí o governo de Deus, o reino de Deus, não está dentro de você. Não está dentro de nós. A vontade do inimigo é que está dentro de nós e não o governo de Deus. Mas eu quero que você preste atenção aqui, nessa última característica que eu grifei ali. Domínio próprio. Queridos, o grande problema, um dos grandes problemas nossos é o domínio próprio. Esse é o fruto do Espírito, essa é uma característica do fruto que está no Espírito, que transfere para nós, que nós precisamos de forma urgente e assim, de monte. O que a palavra de Deus diz lá em Provérbios? Quem não tem domínio próprio é como uma cidade sem muros. Se nós não temos domínio próprio, se nós não temos esse fruto do Espírito, nós nos tornamos uma cidade totalmente aberta para o inimigo vir, agir e fazer o que quiser. Domínio próprio, para que nós possamos vencer essa guerra dentro de nós. Nós precisamos ter esse fruto do Espírito, domínio próprio. E como é que você consegue isso? Então você sabe, se você tem essa intenção de fazer o Espírito de Deus fazer você vencer essa guerra lá dentro, então você se posicione e se expõe à palavra, se expõe ao Espírito, se expõe a Deus no culto, nas reuniões de conexão, no discipulado, para que você não caminhe sozinho, no discipulado, nas reuniões das mulheres, na reunião dos homens, esteja junto, queridos, leia a palavra, estude a palavra, venha na escola de discípulos, é uma decisão sua. Nós como igreja procuramos de todas as formas e maneiras ajudar você nisso,
Mas você precisa tomar uma posição e uma decisão. Senão você fica sendo dominado pelo inimigo naquilo que ele sabe que é o seu ponto fraco. Qual é o seu ponto fraco, queridos? Onde você tem errado, onde Satanás tem conseguido ir colocando migalhinha sempre, e você vai e cai no mesmo erro. Onde que é? Qual é a situação? Qual área da sua vida? Ele sabe o seu ponto fraco. Ele fica o tempo todo olhando você e tentando descobrir qual é o seu ponto fraco. É a sua família? É o casamento? Área sexual? Filhos? Vida financeira? Trabalho? Qual é o seu ponto fraco? Satanás sabe dele. E se você não adquirir de forma intencional e cada vez mais profundo esse domínio próprio, ele tem facilidade em agir na sua vida. É você que não pode permitir. É você, pai, que é o protetor da sua família. Seus filhos estão sob a sua proteção espiritual. Você garante que eles não serão atacados pelo inimigo. Você, pai, você, mãe, principalmente você, pai. E você precisa então viver dessa forma, como uma cidade com muros. Você tem domínio próprio? Tem muros, está protegido contra o inimigo. Amém? Quantos estão entendendo? Diga amém. Essa guerra também ela acontece no mundo. Nós sabemos que o sistema do mundo está sob o domínio do inimigo. Você percebe isso? A grande mídia está sob o domínio do inimigo, queridos. A grande mídia está. Você sabe que em Hollywood, qualquer filme cristão, eles têm uma dificuldade enorme de fazer um filme, de emplacar um filme. Tem uma dificuldade enorme. Porque vai trabalhar contra aquilo que eles querem, que o inimigo quer, que o anticristo quer trabalhar no mundo. Vai contra. Então tem uma dificuldade enorme. O sistema do mundo é controlado pelo inimigo. O apóstolo Paulo diz assim, lá em 2 Coríntios 10, 4, 5. Usamos as armas poderosas de Deus e não as armas do mundo, para derrubar as fortalezas do raciocínio humano e acabar com falsos argumentos. Destruímos todas as opiniões arrogantes que impedem as pessoas de conhecer a Deus. Levamos cativo todo pensamento rebelde e o ensinamos a obedecer a Cristo. Então eu e você somos esse soldado, esse guerreiro, que com as armas poderosas de Deus, vai levar esse reino a ser estabelecido no mundo. Qual é essa arma poderosa de Deus, querido? O apóstolo Paulo, ele fala, quando ele está falando lá da armadura do soldado, ele fala da espada, que é a única arma de ataque, a única arma que ele tem ali, que é a palavra de Deus. Então nós, que temos essa aliança com Deus e que somos esses soldados guerreiros, temos a grande responsabilidade e o privilégio de levar o Evangelho. É o Evangelho. Você leva o Evangelho, você vive o Evangelho onde você está, você vive o seu ministério onde você está, e você prega esse Evangelho onde você está. O nosso entendimento de ministério, que você tem um ministério, você tem uma função no corpo, você tem um ministério, e seu ministério ele é exercido em tempo integral. O nosso ministério é exercido em tempo integral, onde nós estivermos. Não é dentro da igreja, não é nas reuniões que nós fazemos aqui, ou nos trabalhos que nós fazemos de forma organizada, dentro da igreja, nos grupos. Nosso ministério é tempo integral, todo tempo, em todo lugar, em qualquer situação, nós precisamos estar exercendo o nosso ministério. De levar esse evangelho, de viver esse evangelho e levar esse evangelho para o mundo, para que esse reino seja estabelecido. Como é que nós estabelecemos o reino? Orando. Jesus falou, venha
o teu reino, nos ensinando a orar. Venha o teu reino e o governo de Deus, a vontade de Deus seja feita na terra. E levando o evangelho onde nós estivermos. Essa é a nossa função. E eu quero terminar aqui. Como é que nós nos preparamos para essa guerra? Aquela famosa instrução do apóstolo Paulo. Efésios 6, 13 a 18. Portanto, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir ao inimigo no tempo do mal. Então, depois da batalha, vocês continuarão de pé e firmes. Assim, mantenham sua posição, colocando o cinto da verdade e a couraça da justiça. Como calçados, usem a paz das boas novas, para que estejam inteiramente preparados. Em todas as situações, levante o escudo da fé, para deter as flechas de fogo do maligno. Usem a salvação como capacete e empunhem a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem no Espírito em todas as ocasiões. Permaneçam atentos e sejam persistentes em suas orações por todo o povo santo. Nós vemos o apóstolo Paulo dizendo aqui que nós estamos nessa guerra e que nós precisamos estar sempre preparados para essa guerra. Vestidos, ele compara aqui com uma armadura de um soldado romano, como eles se vestiam para a guerra, como eles se trajavam para uma guerra, preparados. Então ele está falando, vista toda a armadura. Mantenha a sua posição, fique firme na sua posição com o cinto da verdade. Um cinto que eles usavam para manter, para que eles pudessem ficar firmes, para que eles pudessem estar preparados naquele momento do ataque. A couraça da justiça, o cinto da verdade, a verdade, queridos. A verdade que é Cristo, a verdade da palavra de Deus. Você precisa ter ela como algo que te fortaleça. Eu conheço a verdade, mentira nenhuma do inimigo vai me tirar da minha posição de filho de Deus e de guerreiro. Eu conheço a verdade. A couraça da justiça, nenhum ataque, nenhuma acusação do inimigo vai ter efeito sobre a minha vida. Porque eu tenho consciência que eu sou justificado em Deus. Eu sou perdoado, estou dentro de Cristo, em Cristo, e sou perdoado. Couraça da justiça, sou justificado. Como calçados, usem a paz das boas novas, a paz do Evangelho. Você conhece o Evangelho? Que diz que nós, mesmo não merecedores, pecadores, traidores de Deus, somos aceitos por Deus por meio do sacrifício de Cristo na cruz, que pagou os nossos pecados. Então eu não tenho que ficar ouvindo nada que o inimigo fale, porque eu tenho paz no meu coração, porque eu tenho essa aliança com Ele, que o Evangelho me disse que eu tenho. Então o calçado deve ser com esse Evangelho, sejam inteiramente preparados. Levante o escudo da fé para deter as flechas inflamadas do maligno. A fé, queridos, a confiança, a certeza de que Deus está no controle das nossas vidas. Mesmo que pareça que uma flecha do inimigo atingiu a nossa família e está pegando fogo. Não. Pela fé nós temos certeza que o Senhor está no controle e nós não nos desesperamos. O Senhor está com a nossa vida e a vida da nossa família nas mãos dEle. E nada, absolutamente nada vai acontecer nas nossas vidas se Ele não permitir que aconteça. Amém? Nós temos essa segurança, essa fé. Usem a salvação como capacete. Você é salvo, você é filho de Deus. Não deixe o inimigo ficar colocando na sua cabeça, na sua mente, besteiras ou outras coisas qualquer, dúvidas. Você é salvo. E a espada do Espírito que nós falamos. Nós vamos em todos os lugares, nós não precisamos brigar com pessoas e nem guerrear contra o inimigo de forma direta. Queridos, tenho nada com Satanás. E ele também não tem nada comigo.
Você entende? Fique longe, não tem nada comigo, não tem nada, eu sou da aliança, eu tenho uma aliança com Deus, eu não tenho nada com Ele. O que eu tenho que fazer é ir em todos os lugares, com a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, e levar esse evangelho. Somente isso, só isso. E orem em todos os momentos, permaneçam em oração, em todos os momentos, todo momento, queridos, não é nós termos um momento de oração de manhã para nós iniciarmos nosso dia. É você orar de manhã para iniciar seu dia, é você fazer o seu devocional, o seu tempo a sós ali com Deus, mas é você permanecer o dia inteiro em oração, em contato, em conexão com Deus, porque nós somos esse ponto de conexão entre os céus e a terra, nós somos os sacerdotes. Então Deus está convocando a sua igreja nesses últimos dias para fazer o que ela tem que fazer. Deus não vem buscar, queridos, uma igreja acomodada, que só faz o que quer, o que bem entende, uma igreja folgada. E nós queremos preparar aqui uma igreja que realmente vai ser atuante desde agora até o último dia, cada vez mais. Esse é o nosso sonho, foi essa visão que Deus deu, uma igreja atuante no reino espiritual, que leva o evangelho, que leva transformação para a vida das pessoas. Então você está sendo chamado, você está sendo chamada para participar dessa grande campanha, desse grande plano de Deus para a nossa cidade. Você está sendo convocado, você que está ouvindo, você está sendo convocado por Deus, porque Ele tem grandes planos e grandes coisas para fazer nessa cidade. E não somente nós, mas nós, como igreja do Senhor, como povo aliançado, tem essa incumbência, esse privilégio maravilhoso de participar do reino de Deus, a implantação do reino de Deus na terra, de preparar o caminho para a vinda do Senhor. Nós temos esse grande privilégio, essa grande honra. Somos filhos de Deus, queridos. Lá em 1 João 5, 18, 19, nos diz assim: 18 e 19. Sabemos que somos nascidos de Deus. Você é nascido de Deus? Nós somos nascidos de Deus, não vivem em pecado. O que é viver em pecado? Que isso dá liberdade para o inimigo agir na sua vida. Você está pecando, você peca de novo e não está nem aí se importando, e não pede perdão a Deus, e não está se importando, e leva a vida em pecado. E você vive em pecado. Nós não vivemos assim. Nós nos importamos com nossos pecados, e nós vamos nos libertando de cada um que nós vamos percebendo. Pois o Filho de Deus, os protege, e o maligno não pode nos tocar. O maligno não nos toca. Mas o que pode às vezes estar acontecendo com alguns de nós, é que o maligno está enganando alguns de nós. Em algum momento, se você não ficar apercebido, ele pode te enganar. Pode agir nas suas emoções, nos seus sentimentos, por algum acontecimento, e enganar você. Por isso você precisa estar muito bem conectado com o Espírito, para que você perceba. Nenhum sentimento, querido, nenhuma emoção, nenhum sentimento que te afaste do Senhor vem de Deus. Nada, absolutamente nada. Nenhuma emoção ou sentimento que te traz insegurança vem de Deus. E nós precisamos estar apercebidos disso. Em qualquer ataque do inimigo, nós simplesmente rejeitamos. A minha vida, a vida da minha família, ela está sob a proteção de Deus, está em Deus. E nós permanecemos então lutando e guerreando essa guerra de expandir o reino de Deus na face da terra. Amém? Quantos estão comigo nisso? Diga amém. Queria convidar você a colocar-se em pé. Amados, isso é muito sério. Deus tem planos poderosos para essa cidade. Poderosos.
E Deus quer que nós, cada um de nós, participemos desse plano. Você precisa participar desse plano. Eu queria que você então prestasse muita atenção nisso e agora meditasse. Quero dar um tempo para você se colocar diante de Deus agora. E você dizer para o Senhor o que você realmente deseja, o que você realmente quer. Quer realmente participar disso? Deus vai usar você, queridos, do jeito que Ele quiser usar. Não precisa se preocupar, mas eu não sei fazer nada. Claro que sabe. Deus te chamou com um chamado específico para algo específico no reino dEle. Ele tem algo especial para você. E Ele quer usar você do jeitinho que você é, para estabelecer o reino dEle na face da terra. Isso que Deus quer fazer nessa cidade. Vai depender de você se dispor a isso ou não. Ah, mas ainda eu tenho esse erro, eu tenho esse pecado, todos nós temos. Mas o que Ele quer ver em nós agora é essa disposição de nós sermos usados. Porque enquanto Ele não vem, somos nós, queridos. E enquanto Ele não vem, eu e você estamos aqui para estabelecer esse reino. Enquanto Ele não vem, nós estamos aqui para fazer essa vontade de Deus acontecer. Enquanto Ele não vem, nós como igreja somos responsáveis, individualmente e coletivamente, por fazer que a vontade de Deus seja realizada nessa terra. Enquanto Ele não vem, nós somos responsáveis por buscar as pessoas, dar as garras do inimigo e trazê-las para o Evangelho. Enquanto Ele não vem, nós temos o compromisso com Deus de estabelecer o caminho para essas pessoas. Isso é muito sério. E a partir desse entendimento, Deus quer fazer coisas grandes e poderosas através de nós. Quer cumprir os seus planos, mas precisa haver essa disposição. Isso tudo, queridos, não é assim um trabalho, nossa, mas tem que fazer isso. Não. Olha como Deus nos ama. Ele está devolvendo para nós o governo da terra. Nós ouvimos o que Deus quer que faça e nós fazemos acontecer na terra. Está devolvendo para o homem o governo que Adão tinha. E nós, como igreja do Senhor, temos hoje na mão esse governo, essa autoridade de estabelecer esse reino, de estabelecer novamente o governo de Deus na face da terra através dos homens. Eu queria saber se você está disposto a ser esse soldado, esse sacerdote que estará implantando o reino de Deus na face da terra. Eu queria que você que realmente se dispõe a fazer isso que Deus quer que se faça nesta cidade a princípio. Gostaria de chamar você aqui à frente. Sai do seu lugar, vem aqui à frente. Você que se dispõe, você que tem esse desejo no seu coração, não, eu quero ser usado por Deus, eu quero levar vidas a serem transformadas, eu quero ser um instrumento de Deus para implantar o seu reino nessa terra, nessa cidade em especial. Não olhe para os seus erros, porque erros todos nós temos. O que Deus quer ver é o seu coração desejoso de ser participante ativo no estabelecimento desse reino. Pode chegar mais perto, mais perto, mais perto. Tomei banho hoje, cheiroso. Feche seus olhos. Primeiro eu quero que você ore e você fale com Deus. É um passo muito sério que você dá como filho de Deus. Não é diante de mim que você está tomando essa posição. Eu sei que muitos de vocês já tomaram essa posição, que já pensam assim, já querem isso, mas reforçando, reafirmando para Deus, dizendo: Senhor, olha, aquilo que o Senhor quer fazer daqui para frente, estou aqui disposto, estou aqui disponível, me usa,
onde eu estiver e como eu estiver, de forma poderosa e de forma sobrenatural. Porque, queridos, a palavra do Senhor nos diz que grandes sinais e maravilhas acompanhavam aqueles que pregavam o Evangelho, que criam, confirmando o Evangelho do Senhor Jesus. Então Deus está chamando de uma forma especial para ir levar o Evangelho e Deus confirmar com grandes e poderosos sinais o seu Evangelho. E você pode ser esse instrumento poderoso de Deus, agindo de forma poderosa e sobrenatural em Cristo, para levar esse Evangelho para as pessoas e muitas vidas serem transformadas. Queridos, quantas famílias destroçadas, acabadas nós temos nessa cidade. Quantas crianças que não estão vivendo num lar harmônico, cheio de amor, e se transformarão num cidadão, num adulto problemático para a sociedade. E nós temos a solução. Nós temos o Evangelho, nós conhecemos o Evangelho, nós temos a solução. Quantas pessoas amarradas nas drogas, quantas pessoas presas, queridos, na sua sensualidade, nos vícios e tantas coisas que satisfazem a carne momentaneamente. E nós temos a solução. Nós conhecemos o Evangelho que pode transformar essas vidas, essas famílias e a vida dessas crianças. Então o Senhor está nos chamando para que nós possamos tomar uma posição como guerreiro, e que vai lá no terreno do inimigo e resgata pela palavra de Deus e pelo poder de Deus. Traga essas mentes cativas ao domínio de Cristo. Nós somos responsáveis por eles. Nós somos responsáveis por essas famílias. Nós somos responsáveis por quê? Porque nós conhecemos, porque nós somos esses sacerdotes, porque nós somos esses soldados. Não podemos simplesmente virar o rosto e querer viver uma vida comum. Queridos, nós não temos uma vida comum, nós somos filhos de Deus e guerreiros. Então eu queria que você falasse com o Espírito Santo nesse instante. Fale com Ele. Você se dispondo, você colocando diante de Deus, fique à vontade. O grande amor de Deus nos constrange. A hora que nós olhamos para nós, quem nós somos, o que Deus fez da nossa vida, e tudo aquilo que Ele fez por nós, o amor dele nos constrange para ir e fazer o mesmo com os outros. Fale com Deus. Fale com Deus. Porque poderosas coisas Ele quer fazer através da sua vida. Muitas vidas serão transformadas, virão para o reino, para o domínio do Senhor, para o governo de Deus, através da sua vida. O que o Espírito Santo quer é que você seja esse instrumento poderoso, sobrenatural. O que o Espírito Santo quer são pessoas que se disponham. Eu quero ser usado. Eu quero ser usado. Eu quero ser um instrumento. O que o Espírito Santo quer agora? Corações abertos para abençoar. Quando você estiver disposto a abençoar, o Senhor vai derramar dons sobre a sua vida, para que você possa servir e abençoar. Todo-Poderoso Deus, nós aqui como Tua igreja, ó Deus, nos colocamos diante de Ti, ó Eterno Pai. Temos contigo um pacto, temos contigo uma aliança. Fomos resgatados, estamos nesse processo de restauração,
E nós sabemos que nós somos, ó Deus, responsáveis para a implantação do Teu reino nessa terra, até que o Senhor venha. Nós somos essa igreja chamada para cumprir o Teu propósito, o Teu grande plano com a humanidade. Nós somos essa igreja escolhida por Ti para fazer, pessoas escolhidas por Ti para fazer a Tua vontade acontecer na face da terra. E nós queremos, e nós desejamos, Deus, estamos nessa guerra, que nós já sabemos que é certa a vitória. Estamos nessa guerra, ó Deus, nos instrua, nos dirija, para que nós, como pessoas aliançadas contigo, possamos cumprir o grande chamado. Pai amado, cada um desses Teus filhos, ó Deus, cada um de nós, ó Pai, vem Deus, vem Espírito Santo sobre nós, nos capacitando para essa grande e maravilhosa obra. Nos capacite, ó Deus. Busca, Senhor, que Ele te capacita nessa grande e maravilhosa obra do Todo-Poderoso, do Eterno Deus. Podem falhar, e ali te encontro no mistério, em meio ao mar, confiarei, ao Teu nome clamarei, além das ondas somente em Ti descansarei, pois eu sou Teu e Tu és meu. Tua graça cobre os meus temores, Tua forte mão me guiará. Se estou cercado pelo medo, Tu és fiel, nunca vais falhar. Ao Teu nome clamarei, as ondas olharei, se o mar crescer, somente em Ti descansarei, pois eu sou Teu e Tu és meu. Queridos, queria que você